E depois, e aprendei isto, eu quero misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Mateus capítulo 9, versículo 13, palavras do Senhor Jesus. A paz do Senhor a você. Eu sou o evangelista Antônio Ferreira Filho, líder do projeto Leia a Bíblia. Nós vamos ao nosso devocional de hoje, 2 de março, 61 dias lendo a palavra de Deus com você. Se prepare aí, nós estamos seguindo a orientação da Sociedade Bíblica do Brasil, o plano anual da Sociedade Bíblica do Brasil, e hoje anote aí, nós vamos estar mesclando Antigo e Novo Testamento. Você vai ler juntamente comigo Mateus capítulo 9, versículo 1 ao 17, e no Antigo Testamento Levíticos capítulo 4, 5 e Provérbios de número 20, ok? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, seu dislike, sua mensagem, ativar o sininho, participar aí do nosso Facebook, Antônio Ferreira Filho, Instagram, YouTube, Pastor Antônio Filho, e o nosso WhatsApp, para você receber esse certificado de conclusão de leitura da Palavra de Deus que eu vou enviar para você, totalmente gratuito. Em 2020, 70 irmãos do Brasil e do exterior concluíram a leitura conosco em um ano e receberam esse certificado. Este ano nós temos irmãos do Brasil e muitos irmãos do Canadá. Assembleia de Deus Missão Toronto está conosco participando, e você não pode ficar de fora desse projeto. Vamos orar e vamos à leitura da Bíblia do dia de hoje. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero orar agora, pedir que o Senhor venha nos dar direção, sabedoria do Teu Espírito para lermos a Tua Palavra. Fala comigo, fala com os Teus filhos nesse nosso devocional de 2 de março deste ano, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia juntamente comigo, Mateus capítulo 9, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 17. Você pode aí acompanhar juntamente comigo a leitura, como várias pessoas, eu tenho tido testemunho de pessoas que são caminhoneiros e estão ouvindo e participando da nossa live, ouvindo durante o dia, donas de casa fazendo o almoço, seus afazeres domésticos, estudantes, irmãos da igreja, enfim, hoje com smartphone, com acesso à internet, você pode estar participando do nosso projeto. Então, capítulo 9, do versículo 1 ao 17 de Mateus, diz assim a Bíblia: E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um homem paralítico deitado em um leito. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. E eis que alguns dos escribas disseram consigo: Este homem profere blasfêmias. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos, disse: Por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil dizer: Os teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, ele disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele levantou-se e foi para a sua casa. Mas a multidão, vendo isso, maravilhava-se e glorificaram a Deus, que dera tal poder aos homens. E passando Jesus dali, viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando Jesus na casa, sentado à mesa, eis que chegaram muitos publicanos e pecadores. Sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, perguntaram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Porém, Jesus, ouvindo isto, disse-lhes: Os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os que são enfermos.
E depois aprendei isto, o que significa isto. Eu quero misericórdia e não sacrifícios, porque eu vim para chamar os justos, não para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E vieram ter com ele os discípulos de João, dizendo: porque nós e os fariseus jejuamos com frequência, mas os teus discípulos não jejuam. E disse-lhes: podem os convidados do noivo estar em luto enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias em que lhes será tirado o noivo, então hão de jejuar. Nenhum homem põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo rompe a roupa e se faz-se pior a rotura. Nenhum homem coloca vinho novo em odres velhos, do contrário os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem, mas coloca-se o vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Ok? Então você para aqui no versículo 17 e vamos ao livro de Levítico, o terceiro livro da Bíblia, capítulo de número 2, capítulo de número 3 e 4. Ok? Capítulo de número 3 e o capítulo de número 4, Levítico, o terceiro livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, que nós já lemos, Gênesis e Êxodo, e estamos agora na leitura de Levítico, capítulo 3 e capítulo 4, para a sua edificação espiritual. E se a sua oblação for um sacrifício de oferta de paz, e ele oferecer do rebanho, seja macho ou fêmea, ele a oferecerá sem defeito diante do Senhor. Ele colocará a sua mão sobre a sua cabeça da sua oferta e a matará na porta do tabernáculo da congregação, e os filhos de Arão e os sacerdotes expingirão o sangue ao redor do altar. E ele oferecerá sacrifício de oferta de paz, uma oferta feita por fogo ao Senhor. A gordura que cobre a entranha, e toda a gordura que está sobre a entranha, os dois rins e a gordura que está sobre ele, sobre os lados, o rebanho que está sobre o fígado, os rins ele retirará. Os filhos de Arão queimarão isso sobre o altar, em cima do sacrifício queimado, que está sobre a lenha, que está sobre o fogo. Isto é uma oferta feita por fogo, de cheiro suave ao Senhor. E se sua oferta for sacrifício de oferta de paz ao Senhor, for de rebanho, macho ou fêmea, ele oferecerá sem defeito. E ele oferecer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor. E colocará a sua mão sobre a sua cabeça da oferta, e a matará diante do tabernáculo da congregação. E os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar e ao redor. E ele oferecerá do sacrifício da oferta de paz uma oferta feita por fogo ao Senhor. A sua gordura, todo o seu traseiro, ele deve tirar com força pela espinha dorsal, e a sua gordura que cobre a entranha, e toda a gordura que está sobre a sua entranha, como também tirará ambos os rins, e a gordura que está sobre eles, e sobre os lados, e o rebanho que está sobre o fígado com os rins. E o sacerdote queimará isso sobre o altar. Isto é o alimento da oferta feito por fogo ao Senhor. Se sua oferta for uma cabra, então ele oferecerá perante o Senhor, colocará a sua mão sobre a sua cabeça e a matará diante do tabernáculo da congregação. E os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar e em redor. Ele oferecerá a sua oferta, uma oferta feita por fogo ao Senhor. E a gordura que cobre a entranha e toda a gordura que está sobre a entranha. E os dois rins e a gordura que está sobre eles. E que está sobre as tripas e do redanho que está sobre o fígado e os rins, ele removerá.
E o sacerdote queimará isso sobre o altar, e isto será alimento da oferta feita por fogo, de cheiro suave, toda a gordura será do Senhor. Isso será um estatuto perpétuo para as vossas gerações, em todas as vossas habitações, nenhuma gordura e nenhum sangue algum comereis. Capítulo 4 de Levítico. O Senhor falou a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel dizendo: se alguma alma pecar por ignorância contra um dos mandamentos do Senhor, acerca das coisas não devem ser feitas, e agir contra algum deles, se o sacerdote que é ungido pecar conforme o pecado do povo, então deixa-o trazer pelo seu pecado, que ele pecou, um novilho sem defeito ao Senhor como oferta pelo pecado. E ele trará o novilho à porta do tabernáculo da congregação perante o Senhor, colocará a sua mão sobre a cabeça do novilho e o matará o novilho perante o Senhor. E o sacerdote que é ungido tomará do sangue do novilho e trará sobre o tabernáculo da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue e aspergirá o sangue 7 vezes perante o Senhor diante do véu do santuário. O sacerdote colocará um pouco de sangue sobre os chifres do altar do incenso suave ao Senhor, que está no tabernáculo da congregação, e derramará todo o sangue do novilho sobre a base do altar da oferta queimada, que está sobre a porta do tabernáculo da congregação. Ele tirará toda a gordura do novilho para uma oferta pelo pecado, e a gordura que cobre a entranha, e toda a gordura que está sobre a entranha, os 2 rins e a gordura que está sobre eles, que está sobre as tripas, e o redanho que está sobre o fígado, com os rins tirá-lo-ás. Como se tira do novilho o sacrifício das ofertas de paz, o sacerdote a queimará sobre a oferta, o altar da oferta queimada. E a pele do novilho e toda a sua carne, com sua cabeça e com suas pernas, com as suas entranhas e o seu esterco. E todo novilho ele levará para fora do acampamento, para um lugar limpo, onde as cinzas são derramadas, e o queimará sobre a lenha com fogo, onde as cinzas são derramadas, ele se queimará. E toda a congregação de Israel pecar por ignorância, a coisa for oculta aos olhos da Assembleia, e se eles tiverem feito algo contra algum dos mandamentos do Senhor, acerca das coisas que não devem ser feitas, e forem culpados, quando o pecado que pecarem for conhecido, então a congregação oferecerá um novilho pelo pecado, e o trará diante do tabernáculo da congregação. E os anciãos da congregação colocarão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e o novilho deverá ser morto perante o Senhor. Então o sacerdote que é ungido trará do sangue do novilho ao tabernáculo da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue, e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu, e colocará um pouco de sangue sobre os chifres do altar, que está perante o Senhor, e que está no tabernáculo da congregação, e derramará fora todo o sangue na base da oferta queimada, que está à porta do tabernáculo na congregação. E tirará dele toda a sua gordura, e queimará sobre o altar. E fará este novilho como se fez o novilho da oferta pelo pecado, e assim se fará com este, e o sacerdote fará expiação por ele, e eles serão perdoados. E ele levará o novilho para fora do acampamento, e o queimará como queimou o primeiro novilho. Isto é uma oferta pelo pecado para a congregação. Quando um governante pecar e fizer algo por ignorância contra um dos mandamentos do Senhor, seu Deus, acerca das coisas que não devem ser feitas, e for culpado, ou se o seu pecado no qual pecou vier ao conhecimento, ele trará por sua oferta um cabrito tirado dentre as cabras, um macho sem defeito. Ele colocará a sua mão sobre a cabeça do bode e o matará no lugar onde se mata a oferta queimada perante o Senhor. Isto é uma oferta pelo pecado.
E o sacerdote tomará do sangue da oferta pelo pecado com seu dedo, e o colocará sobre os chifres do altar da oferta queimada, e derramará o seu sangue sobre o altar da oferta queimada. E ele queimará toda a sua gordura sobre o altar, como a gordura do sacrifício da oferta de paz, e o sacerdote fará expiação por ele acerca do seu pecado, e ele será perdoado. Se uma pessoa pecar por ignorância, fazendo algo qualquer, um dos mandamentos do Senhor, acerca das coisas que não devem ser feitas, e for culpada, e seu pecado ao qual pecou vier ao seu conhecimento, então ele trará por sua oferta um filhote dentre as cabras, uma fêmea sem defeito pelo pecado que pecou, e colocará a sua mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e matará a oferta pelo pecado no local da oferta queimada. E o sacerdote tomará do seu sangue com seu dedo, e colocará sobre os chifres do altar como oferta queimada. Derramará todo o seu sangue sobre a base do altar. Ele tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do sacrifício da oferta de paz, e o sacerdote a queimará sobre o altar, por cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote fará expiação por ele, e ele será perdoado. E se ele trouxer um cordeiro para a oferta do pecado, ele trará uma fêmea sem defeito, e colocará a sua mão sobre a cabeça pela oferta do pecado, e a matará pela oferta do pecado, no lugar onde se mata a oferta queimada. E o sacerdote tomará do sangue da oferta do pecado com o seu dedo, e o colocará sobre os chifres da oferta queimada, e derramará todo o seu sangue na base do altar. E ele tirará sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício da oferta de paz. E o sacerdote queimará sobre o altar, conforme as ofertas feitas por fogo ao Senhor. E o sacerdote fará expiação pelo seu pecado que ele cometeu, e lhe será perdoado. Vamos agora a Provérbios capítulo 20. Glória a Deus que Jesus, né, irmãos, se fez a oferta pelos nossos pecados. Não imagine quantos bichinhos iriam estar perdendo a sua vida nos dias atuais, quantos cabritos, cabras, novilhos, enfim, né, feita oferta pelo pecado. Jesus se fez uma vez sacrifício de oferta para perdoar o meu pecado e o seu pecado. Através do seu sangue nós somos justificados e temos a vida eterna. Provérbios capítulo de número 20, a leitura que nós vamos encerrar no dia de hoje. Provérbios. O vinho é um zombador, a bebida forte é colérica. Quem quer que seja enganado deste modo não é sábio. O temor do rei é como o rugido de um leão. Quem quer que provoque a raiva peca contra a sua própria alma. É uma honra para um homem cessar os conflitos, mas o todo tolo é intrometido. O preguiçoso não lavrará por causa do frio, portanto ele mendigará na colheita e nada terá. Como as águas profundas é o conselho do coração do homem, mas um homem de entendimento atrará para fora. A maioria dos homens proclamará a todos a sua própria bondade, mas um homem fiel, quem pode encontrar? Deixa eu circular isso daqui porque chamou minha atenção. Tenha sempre uma caneta para circular, grifar aquilo que lhe chama a atenção. Os Provérbios 20, versículo 7. O homem justo anda na sua integridade, os filhos são abençoados após ele. O rei que se assenta no seu trono do juízo dissipa todo o mal com os seus olhos. Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, eu sou puro do meu pecado? Pesos diferentes e medidas diferentes, ambos são igualmente abominação ao Senhor. Até uma criança conhecida pelos seus feitos, se a sua obra for pura e se está certa. O ouvido que ouve, o olho que vê, e o Senhor fez a ambos.
Não ames os sonos, para que não venha a pobreza. Abre os teus olhos e te satisfará com pão. Nada vale, diz o comprador, mas quando ele vai pelo seu caminho, então ele se gaba. Há ouro e abundância de rubis, mas os lábios do conhecimento são joias preciosas. Toma a tua vestimenta, que é garantia para um estranho, toma o penhor dele por uma mulher estranha. O pão do engano é doce para um homem, mas depois que a sua boca se encherá de cascalho. Todo propósito é estabelecido pelo conselho, e com os bons conselhos se faz a guerra. Aquele que vai por aí como um mexeriqueiro revela segredos. Portanto, não te intrometas com quem lisonjeia com seus lábios. O que amaldiçoou seu pai e sua mãe, apegar-se-á a sua lâmpada em trevas obscuras. A herança que no princípio é adquirida às pressas, no fim não será abençoada. Não digas tu, eu retribuirei o mal, mas espera no Senhor e Ele te salvará. É profético. Pesos diferentes são abominação ao Senhor, e a balança falsa não é boa. Os passos do homem são do Senhor. Como poderá então um homem entender o seu próprio caminho? Laço para o homem é devorar aquilo que é santo, e só depois refletir sobre os seus votos feitos. O rei sábio espalha os perversos e traz sobre eles a roda. O espírito do homem é a luz do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Misericórdia e verdade preservam o rei, e o seu trono é sustentado pela misericórdia. A glória dos homens jovens é a sua força, mas a beleza dos homens velhos é a cabeça grisalha, os cabelinhos brancos. O azulado de uma ferida purifica do mal, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Finalizamos hoje, dia 2 de março, a leitura da Bíblia do nosso devocional. Agora eu quero, junto com você, apresentar a minha oração e a sua oração a Deus. Apresente a sua causa a Deus agora neste momento de oração. O culto tem que ser completo. Nós temos louvores, nós temos a palavra e nós temos a oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, para clamar junto com teu filho e com a tua filha. Senhor, eu não sei qual é o problema, qual é a dificuldade, qual é a provação, qual é a luta, quais são os questionamentos, se é a crise financeira, se é, meu Pai, a Covid, a enfermidade, quais os problemas nesta casa, nessa família. Deus, traz a tua solução, traz a paz, dissipa o mal, quebra, Pai, as setas do mal, no nome de Jesus. Olha para a aflição do teu povo, do teu filho e da tua filha, que está conosco, acompanhando, fazendo o projeto Leia a Bíblia, Senhor, lendo a tua palavra que nos dá fé. É a tua palavra, Pai, que nos sustenta, porque aqui a nossa fé é ativada. Senhor, então nós pedimos, clamamos, como uma só fé, um só corpo, Pai. Cura o teu filho, abre portas para o teu filho, caminha a ele essas portas, dá a ele a provisão do lar, o mantimento da sua casa. Deus, no nome de Jesus, nós repreendemos toda a crise emocional, psicológica, que está dizendo que o teu filho não vai conseguir. É mentira de Satanás, porque nós profetizamos vida e vida em abundância, que é a presença do Espírito Santo, a presença do Senhor Jesus vai trazer sobre o seu coração a partir de agora, no nome de Jesus. Amém? Amanhã nós voltamos com a leitura da palavra de Deus. Não esqueça, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe seu like. Você aqui do meu Facebook, Antônio Ferreira Filho, você do Instagram ou do canal do YouTube. Eu preciso de 1000 pessoas para nós fazermos a nossa live ao vivo
pelo Facebook. Então compartilhe, se inscreva no Facebook, ative o sininho para toda vez que nós iniciarmos a leitura da Bíblia, você receba a mensagem e possa ter naquele momento um devocional com Deus. Tire um momento do seu dia, pela manhã, à tarde ou à noite, 20 minutos para você ouvir a leitura da palavra de Deus aqui conosco. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Deus abençoe Michael Miller, o Euclides, Rafael Laus, a turma aí do Colégio Margiros. Deus abençoe, meus amigos.